Enquanto o Estado destrói a família, o mercado cria alternativas, bonecas sexuais e as companheiras e homens desistindo do casamento. Não é decadência, é reação. E a histeria do establishment revela exatamente quem tem medo da liberdade íntima. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Mãos Mecânicas, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Existe algo de hilariante, se não fosse trágico, em ver o mesmo sistema que passou décadas dinamitando os pilares da família tradicional, agora se escandalizando com o crescimento das bonecas sexuais no Brasil. É como se um incendiário reclamasse do calor. Os números não mentem. O Brasil registrou 440.827 divórcios em 2023, segundo dados divulgados pelo IBGE, representando um crescimento de 4,9% em relação aos 420.039 divórcios de 2022. Para colocar isso em perspectiva, 47,7% dos casais se divorciam em menos de 10 anos de união, com um aumento de 10 pontos percentuais nos últimos 12 anos. Enquanto isso, a WM Dolls, principal empresa do segmento de bonecas sexuais, projeta um salto de 30% nas vendas em 2025. Coincidência? Dificilmente. Vamos direto ao ponto. O Estado brasileiro passou o último século assumindo sistematicamente funções que antes eram privadas e familiares, e agora colhe o que plantou. Começou sutilmente. O INSS substituiu os filhos na responsabilidade pelo cuidado dos pais idosos. As escolas públicas assumiram não apenas a educação intelectual, mas também a formação moral das crianças. O Bolsa Família criou uma dependência direta do governo que dispensava a figura paterna como provedor, e por aí vai. Cada programa social, cada conquista do welfare state foi uma estocada no modelo tradicional de interdependência familiar. Para que casar e ter filhos se o Estado garante a aposentadoria? Para que manter um casamento difícil se existe escola em tempo integral para as crianças e programas sociais para complementar a renda? O resultado: famílias fragilizadas, indivíduos atomizados e uma sociedade cada vez mais dependente do papai Estado. Exatamente o que eles queriam. Mas a coisa ficou ainda mais perversa quando o Estado resolveu modernizar as leis do casamento. O divórcio consensual, aprovado em 2007, transformou a dissolução matrimonial numa transação comercial de balcão. A Lei Maria da Penha, embora louvável em seus objetivos, criou um sistema onde a simples acusação sem provas pode destruir vidas sem direito à defesa adequada. E não para por aí. As leis de guarda privilegiam sistematicamente as mães, transformando os pais em meros pagadores de pensão. O sistema judiciário brasileiro trata homens divorciados como ATMs ambulantes. Você paga, mas não tem direito de convivência. Se atrasar a pensão, vai preso. Se a ex-esposa impedir as visitas aos filhos, boa sorte provando isso no tribunal. Os números da realidade são brutais. Em 2003, 13% dos casamentos já terminavam em divórcio. Já em 2023, esse número saltou para 31,3%. Não estamos falando de uma evolução social, estamos falando da destruição programada de uma instituição milenar. Resultado prático: uma geração inteira de homens que vê o casamento como um contrato leonino, no qual ele assume todos os riscos e ela fica com todos os direitos. E quando esses homens buscam alternativas, o sistema se faz de surpreso. E aqui que entram as bonecas sexuais, não como perversão ou decadência, mas como uma resposta racional de mercado a incentivos distorcidos. O mercado global de bonecas sexuais deve crescer de 4,67 bilhões de dólares em 2024 para 10,78 bilhões até 2033, com taxa de crescimento anual de 9,90%. No Brasil, o mercado de produtos eróticos já movimenta R$ 1 bilhão por ano, com crescimento de 12% em 2020 comparado ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico, ABEME. Mas vamos além dos números, vamos ao que realmente importa. As bonecas sexuais representam o controle total sobre a própria sexualidade, sem os riscos jurídicos, financeiros e emocionais de um relacionamento sob as regras atuais. Pense nisso, uma boneca sexual custa entre R$2.000 e R$15.000. Um divórcio mal resolvido pode custar décadas de pensão alimentícia, metade dos bens, processos intermináveis e, no pior cenário, prisão por descumprimento de obrigação. Qual é mais racional? E se você achava que bonecas sexuais eram um limite da inovação, prepare-se. Elon Musk acaba de lançar N, uma companheira de inteligência artificial através do Grok, que flerta, sensualiza e simula interações afetivas com usuários masculinos. Disponível para assinantes do Super Grok por $30 mensais. N é descrita como uma namorada japonesa, que responde a comandos explícitos dos usuários. A reação da mídia foi previsível: escândalo, indignação, alerta sobre objetificação virtual.
Mas para quem entende de economia básica, N representa exatamente o que qualquer empreendedor faria: identificar uma demanda represada e oferecer uma solução. E a demanda existe porque o Estado criou um ambiente onde relacionamentos reais se tornaram apostas de alto risco. Musk não inventou a necessidade do companheirismo masculino, ele apenas monetizou o vácuo deixado pela destruição estatal dos vínculos familiares tradicionais. Mais fascinante, N não pode entrar com processo de pensão alimentícia, não vai acusar você de violência doméstica, não vai impedir que você veja seus filhos, não vai dividir seus bens. É puro capitalismo aplicado ao afeto. Você paga por um serviço, recebe exatamente o que contratou e, quando cansar, simplesmente cancela a assinatura. Enquanto o establishment se escandaliza, os primeiros testes mostram que a demanda é real e imediata. Homens que passaram décadas navegando em relacionamentos juridicamente hostis agora descobrem que podem terceirizar não apenas o sexo, mas também a companhia emocional, sem os riscos legais que o Estado impôs aos relacionamentos heterossexuais. O que realmente incomoda o establishment não é a objetificação ou qualquer papo moralista. O que incomoda é a autonomia. Homens que não precisam mais entrar no jogo, manipulado pelo Estado, do casamento moderno. Homens que encontraram uma saída do sistema de dependência mútua, de mulher para o Estado e do homem para a mulher, via pensão. Bonecas sexuais representam uma ameaça existencial ao modelo de controle estatal sobre a vida íntima. Elas são propriedade privada pura. Você compra, usa como quer, quando quer e ninguém tem direito de interferir. Não há pensão, não há guarda compartilhada, não há Maria da Penha. Não há dependência de terceiros. É capitalismo aplicado à intimidade e isso os estatistas não suportam. Nos fóruns online brasileiros, os relatos se multiplicam. Homens que decidiram optar fora do mercado matrimonial, não por misoginia, mas por autopreservação. Prefiro uma boneca sexual de R$5.000 do que um divórcio de 500 mil, postou um usuário no Reddit r/Brasil Livre. Centenas de upvotes. É a resistência silenciosa ao Estado totalitário. Cada boneca vendida é uma negação à intromissão do Estado no modelo de família tradicional. Cada homem que escolhe essa alternativa é alguém que se recusa a alimentar a máquina de redistribuição forçada que o sistema jurídico matrimonial se tornou. E o mais interessante, essa resistência está acontecendo via mercado. Não precisam de manifestações, partidos políticos ou revoluções. Basta comprar uma boneca e se retirar do jogo. É a secessão individual na prática. A evolução tecnológica só vai acelerar essa tendência. Inteligência artificial, robótica, realidade virtual, todas convergindo para criar alternativas cada vez mais sofisticadas aos relacionamentos tradicionais. E cada avanço reduz ainda mais a dependência dos indivíduos em relação às instituições estatais de controle. O Estado criou um sistema onde casar é um risco irracional para metade da população. Agora se escandaliza porque essa metade encontrou alternativas racionais. É o mercado fazendo o que o mercado sempre faz: encontrar soluções para problemas que o governo criou. Enquanto isso, o establishment continua fingindo que não entende. Chamam de crise dos relacionamentos, masculinidade tóxica, objetificação das mulheres. Qualquer coisa menos admitir que eles mesmos destruíram os incentivos para a formação de famílias estáveis. A verdade que não querem admitir é simples. Homens que compram bonecas sexuais estão fazendo uma escolha racional dentro do sistema de incentivos que o próprio Estado criou. Se o casamento virou uma aposta de alto risco, com retorno negativo, faz sentido procurar alternativas. E essas alternativas não param nas bonecas. Prostituição, onde é legal tolerada, relacionamentos casuais, celibato voluntário e migração para países com leis matrimoniais mais equilibradas. Tudo isso faz parte do mesmo fenômeno: homens optando fora do sistema. O Estado destruiu a família tradicional e agora sente os efeitos colaterais, mas não vai admitir o erro. Em vez disso, vai tentar regular as bonecas sexuais, criar leis anti-objetificação, talvez até taxar o celibato masculino. Porque o problema nunca é o Estado, sempre são as pessoas que se recusam a obedecer. No final, as bonecas sexuais são apenas um símbolo, o símbolo de uma sociedade onde a liberdade individual está sendo exercida apesar das tentativas de controle estatal, não por causa delas. Cada boneca vendida é uma declaração: eu escolho minha própria forma de viver a intimidade. Cada homem que opta por essa alternativa está dizendo: não vou alimentar um sistema que me prejudica. É propriedade privada aplicada ao âmbito mais íntimo da existência humana. E isso, para quem sempre quis controlar nossas vidas desde o berço até o túmulo, é intolerável. Que continuem se escandalizando. O mercado já encontrou a solução para o problema que eles criaram. E dessa vez, diferente do casamento, a solução não vem com cláusulas abusivas escritas em cartório. A liberdade sempre encontra um jeito. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!